Obrigada aos amigos que me recebem tão bem. Vamos ter uma conversa aqui, tá certo? Eu vou selecionar alguns trechos, porque eu pensei em algo bem prático para a gente. Esse tema, Atitudes Renovadas, é de um livro de Joana de Ângeles. Tem 30 capítulos. A atitude se reflete como? Né? Se expressa através dos nossos atos, de nossas palavras. E aí a gente vai para renovar. Quando a gente vai lá para o dicionário, diz assim, ficar melhor, ficar como novo, requintar, aperfeiçoar, ou seja, para frente, né? Então, nesses 30 capítulos, Joana traz dicas, orientações de como a gente transformar essas atitudes para atitudes melhores. Essa é a ideia. Para assim a gente ter paz e para assim também nós convivermos melhor com o outro, nos relacionarmos melhor, né? Culturalmente, a gente liga muito renovação a ciclos. Então, a gente se depara, por exemplo, fazendo reflexões para mudanças no Réveillon. Um ano, a gente passa um ano, aí quando chega no Réveillon, ela fala muito isso também na obra, ela diz que o homem, apesar de racional, de ser um animal racional, ele não reflete, ele age, às vezes, sem pensar, na maioria das vezes, né? Então, nós temos esses ciclos aí, para essas renovações, nossos aniversários, né? Os meses são ciclos. Então, lá no Fonte Viva, capítulo 107 de Emmanuel, tem uma mensagem chamada Renovemo-nos dia a dia. E não em ciclos, e não em períodos, né? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, fala assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando diz transformar pela mente, está falando do pensamento, né? Do raciocínio e a vontade de Deus, porque nós sabemos que nós somos mais ou menos felizes proporcionalmente à distância que estamos, próximo ou longe das leis de Deus, né? Então, nós temos aí uma tendência a um tipo de renovação forçada, que é pela dor, né? Lá em Lucas, no capítulo 3, versículos 7 a 8, diz assim: assim diziam as multidões que afluíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, portanto, frutos dignos do arrependimento. Essa palavra arrependimento é importante. Ela hoje quer dizer o quê? Lamentação. A gente se arrependeu de algo que a gente fez no passado, que não foi bom, né? Mas naquela época, o sentido de arrependimento era a gente fazer uma mudança de mente, de opinião, de sentimento e de vida, né? Quando a gente vai lá em Zacarias, o pai de João o Batista, quando ele aparece para João Batista, para confirmar que João realmente é o Elias, aquele pai da raça, né, que assassinou os sacerdotes de Baal, mais ou menos de 450, 800, porque tinha outros sacerdotes também. Ele confirma e ele diz o seguinte, ó: usa como sinal da transformação moral a imersão em água. Os que se arrependerem de suas transgressões e aceitarem o roteiro de transformação moral deverão ser mergulhados como símbolo da morte do homem velho e corrompido. E ao emergirem serão como renascidos, renovados. Então, olha como a gente deturpou esse sentido, né, do arrependimento, do batismo, dessa renovação. E aí, Emmanuel, e a gente vê logo o seguinte: a justiça divina aí atuando, o amor de Deus, a misericórdia. Porque nós poderíamos pensar o seguinte: ué, então João Batista, ele não teria que perder 600 cabeças? 600 vezes passar, né, por isso? O que é que a gente sabe? O que é que os espíritos nos orientam e nos esclarecem? Que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a gente vai saudando esses débitos, né? O João Batista é proativo, ele vai à frente do Cristo, ele prepara o caminho, ele ergue um momento na história
para que Jesus apareça, né? Então, uma proatividade. E aí Emmanuel, então, fala o seguinte, que existe a renovação exterior, que é essa normalmente ligada aos ciclos, que essas são as renovações da vida da gente, é casar, ter filho, faculdade, fez um curso, comprou um carro, que isso a gente pensa que teve uma renovação e que a gente fica muito feliz até quando acontece, e é para ficar, são conquistas, obviamente, mas normalmente a gente faz esse tipo de renovação porque está insatisfeito. A gente não faz porque quer ter uma vida melhor. Então, vou dar um exemplo. É muito comum, eu sou da área de recursos humanos, né? A pessoa sai do emprego porque vê que ele não está mais aprendendo, que não vai mais galgar nenhum cargo diferente. Ela fala essa expressão mesmo, o meu ciclo aqui já se fechou. Eu não tenho mais o que fazer nessa empresa. Então, a gente normalmente sai de uma situação, porque a gente tem uma tendência a ficar no status quo, por uma questão de defesa dos ancestrais, não quer gastar energia, a ficar onde está. Né? Então, tem que ter um incômodo muito grande. Mas aí Emmanuel fala também da renovação interior. E aí a gente sabe o quê? Que durante todo esse tempo, os homens mudaram os aspectos superficiais da sociedade. Nunca conseguiram mudar o rumo das coisas, a felicidade do homem. Então, a gente vê leis novas, legisladores, governos, e não se altera, não resolve a problemática humana, né? O único ser que desencadeou o único movimento de renovação social sustentável foi Jesus. Uma estratégia. Ele atinge o cerne da questão. Qual é a proposta do Cristo? Qual foi a proposta dele? Mudar o homem. E não os sistemas de governo. Mudando o homem, muda tudo que está ao redor. Mudam até as pessoas, porque a gente influencia, a gente inspira. Né? O bem contagia também, não é só o mal. Então, nós vamos centrar essa conversa da gente muito em torno do Evangelho. A gente está falando de quê quando fala do homem? A gente está falando de comportamentos, de ética, de moral, né? E aí, o Emmanuel também nos diz o seguinte, que essa transformação exige uma mudança para renovar e que influencia as pessoas e que é importante avançar no conhecimento superior, ou seja, justamente sair dessa zona de conforto, galgar algo melhor, né? Ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. É a lei do progresso. Nós precisamos fazer sacrifícios e renúncias, e vamos ter, se quisermos mudar. Né? A dor vai causar esse desconforto. O que nos tira dessa rota, que deveria ser a rota natural da gente? Joana de Ângeles usa muito uma expressão assim, nós andamos distraídos, com as nossas ocupações fúteis. Ela fala assim mesmo. É o materialismo. Por quê? Porque é justamente o contrário do espiritualismo. Né? A gente coloca na frente, esquece que esse mundo é transitório, ele é ilusório. Né? Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele já está falando sobre isso. Quando ele fala de uma vida futura, quando ele ressuscita, o que é que ele está dizendo? Que a vida faz sentido só se a gente compreender essa questão espiritual. Porque se a gente ficar só na questão material, a gente não vai querer mudar. Para que mudar? Para que esse esforço? Vamos aproveitar, já que não tem nada além da vida, né? Então, essa compreensão da vida após a morte, que tudo continua, também nos ajuda nessa renovação, né? Nessa renovação interior. Aí, lá no capítulo 30 dessa obra, Joana diz o seguinte: fadados à plenitude, cabe a cada um de nós a responsabilidade de nossas escolhas. E aí, o que é que a gente vê? A ciência se aproximando do espiritismo, dizendo assim, a PNL, a programação neurolinguística, nós somos o resultado de nossas escolhas. Olha, se a ciência, que tem uma visão só dessa existência, já chegou a esse consenso, o espiritismo, que amplia para uma visão imortal, a gente sabe que o que tem lá no Livro dos Espíritos, que quando a gente não encontra a razão de nossas aflições nessa encarnação, é porque elas estão nas pretéritas. Então, nós estamos falando de comportamentos, de hábitos milenares que nós trazemos de outras encarnações. Nós estamos falando de uma mudança para melhor.
que é preciso a gente fazer para a gente viver em paz e se relacionar melhor, né? Então, eu escolhi, por conta disso, um capítulo que eu acho que serve de base para todos. É o capítulo 22, que fala de emoções. Porque não dá para a gente falar de mudança sem falar de emoções, que vem do verbo emovere, do latim, né? Que quer dizer o quê? Se mover, se movimentar. Lá no capítulo 26, Joana fala assim: o equilíbrio é a postura ideal em todas as circunstâncias da vida. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Ela completa isso no Vida Feliz. Bom, então a gente sabe o quê? Sem o equilíbrio emocional, a gente não vai para canto nenhum. A gente pode acabar com a vida da gente. Tudo precisa do equilíbrio emocional, da inteligência emocional, que a academia chama de cognição socioemocional. Ela nos diz que é possível essas emoções, que são reações automáticas, fisiológicas, elas vêm, nós não podemos lutar contra elas, elas vêm. Essas emoções nós podemos regular. Ela fala bem claramente isso, que está bem condizente com a psicologia, nesses processos fisiológicos. Basta a gente observar o animal. Ele tem emoções igual a gente. Se a gente desafiar, ele vai agredir. Ele vai ter aquela emoção, né? E essa emoção sai que a gente não percebe. São milésimos, 10 segundos de milésimos, a gente já está com a pupila dilatada, a gente já está toda arrepiada. Ela vem simplesmente, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar na reação dessa emoção. Por que é bom a gente regular essa emoção? Quando a gente se regula, se autorregula, a gente também regula o outro. Então, com a nossa calma, por exemplo, uma pessoa que chega agitada, a gente pode ir aos pouquinhos baixando também a agitação dela, diminuindo, né, esse estado emocional de agitação. Tudo pode ser desenvolvido, né? E aí, Joana diz o seguinte, que essas emoções, quando a gente transforma em pensamentos positivos, a gente vai para o lado positivo, ela aclara a percepção da verdade, da solidariedade, das atitudes gentis. Isso, a gente está falando o quê? A gente está falando de evangelho. E vamos refletir à luz da doutrina espírita aqui. Jesus é o maior exemplo de controle das emoções. Passou por diversas situações sem se perturbar, sem se alterar. Por quê? Porque ele já caminhava com amor. Ele já caminhava com a bondade, com a compaixão. Ele já estava nesse nível. O ideal era que a gente fosse neutro diante dessas tivesse emoções neutras, mas a gente não está nessa condição. Então a gente vai regulando, né? Eu não sou uma pessoa agressiva, por exemplo. Eu sou uma pessoa que tem reações agressivas, que ajo às vezes com agressividade, mas eu não sou, né? Eu estou. Então, uma proposta boa é uma sentença de Emmanuel que diz assim: sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos destinos. Eu quero me deter a esses verbos: sentir, modelar, pensar e criar, tá certo? A gente está aqui na dimensão da afetividade. Lembrando que também nos orienta a mentora nesse livro. Às vezes a gente pensa que a afetividade tem que ter dois, que é uma troca. E aí ela nos esclarece que, na realidade, a gente não pode depender, esperar do outro, que o outro complete a gente. A gente tem que ser aquele que ame, independente de qualquer coisa, né? Porque esse amor pode ser aprendido. Esse amor ele pode ser desenvolvido. Nós temos essa capacidade. Então, ser afetuoso, ter afeto, não necessariamente tem que ser o outro correspondendo. Isso é uma infantilidade, né, psicológica, digamos assim. E ela diz mais que essa afetividade a gente deve expandir para os animais, para os vegetais, para todos os seres, não só para os homens, né? Então, o que é que nós precisamos para isso? Duas coisas. Nós precisamos de conhecimento. Precisamos saber. Precisamos conhecer e reconhecer. Precisamos o quê? Ter um vocabulário emocional grande para identificar nossas emoções e agir em cima delas. Precisamos também, obviamente, da vontade.
Não aquela vontade de, eu estou com vontade de fazer uma dieta, mas eu não faço, porque eu não quero. Então, tem que ser o querer da vontade, como diz lá no Evangelho, né? E no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, também tem um capítulo só da vontade que eu recomendo, é muito interessante. E aí, o que foi que Jesus disse sobre isso? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Está lá no Evangelho, no Homem do Bem. Isso já nos diz o quê? É possível, você pode. Deus é perfeito, mas a gente é perfectível. A gente também pode. Essa fala de Jesus já deveria se bastar, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A espiritualidade amiga, a equipe espiritual, diz sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Porque basta começar, né? Quando a gente começa, a gente angaria a companhia dos bons espíritos para ajudar a gente. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços, né? E aí tem uma coisinha da ciência para reforçar, ok? Que nem precisaria. Para a evolução do homem, nós temos contribuições da genética, que contribui com 30%, a genética de nossa família, né? A hipertensão, que nós sabemos que é uma genética espiritual, né? Que a gente se agrupa na família por afinidade, de uma forma geral. Temos os fatores epigenéticos, que são responsáveis por 20%. É o que está externo, é o ambiente, é a escola onde eu estudei, onde eu trabalhei, onde eu frequentei quando era criança. E 50% é a contribuição do estilo de vida. Ou seja, nos 50% eu posso atuar diretamente. Eu tenho ação. É a minha escolha, é a minha decisão. O que é que eu quero e o que é que eu vou fazer, né? Então, precisamos identificar essas emoções. Uma ajuda grande é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu imagino que não existe espírita sem questão 919, porque a gente só pode mudar o que conhece, né? E ali tem um roteiro de Santo Agostinho perfeito para fazer diariamente, como recomenda Emmanuel, e não nos ciclos da vida, né? Então, existem pares de emoções. Eu vou apenas falar de uma aqui, para a gente ser rápida. A emoção da tristeza. O que é que ela é? Eu fico triste quando eu perco alguma coisa. Alguém, quando eu tenho escassez de carinho, de atenção, eu tenho um vazio. Isso é uma tristeza, é uma emoção de tristeza que me dá. Que não é o contrário de alegria, nos alerta Joana de Ângeles. A alegria é a abundância, né? Quando eu ganho alguma coisa, é o contrário. Mas a gente pode entender a tristeza como uma pausa, um momento para reflexão, que nos é oportunizado. Qual é a questão? É que isso tem que ter um período e é acabar. A gente não pode estacionar na tristeza, mas a gente pode passar por ela. Eu perco um ente querido, como não vou passar pela tristeza? Lógico que eu vou passar, mas eu não posso paralisar, ficar nela, né? Então, aí não adianta eu lutar contra a emoção, eu tenho que acolher, tenho que sentir, tenho que me conscientizar. Melhor se eu verbalizar, eu estou triste, porque a gente se conscientiza e aí pode saber o que vai fazer com essa tristeza, né? Então, a gente tem que reconhecer essas emoções para atuar nela, já que a gente não tem controle nela, mas a gente tem controle na reação, ou seja, no comportamento. Como é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer, a gente conhecendo essas emoções e conseguindo identificar? Às vezes a gente sente algo que não sabe nem porquê. Então, por exemplo, aqui no exemplo da tristeza, acordei triste. Aí a pergunta é o contrário. Por que que eu estou triste? Eu estou triste porque eu perdi alguma coisa, não é isso? Então, o que foi que eu perdi? O que é que está faltando? O que é que está me dando vazio? Faz a pergunta ao contrário, né? Para a gente poder agir, né? Então, a emoção se transforma num pensamento. A gente elabora ela e se transforma num pensamento. Por isso que ela diz que o homem, quando ele é inconsequente, não pensa. A maioria de nós. O maduro, emocionalmente, espiritualmente, ele reflete
antes de agir, né? E lá no capítulo 28, ela diz o seguinte, que a saúde da gente tem a ver com as estruturas morais da gente, nós sabemos, né? Se refletíssemos e se cultivássemos bons sentimentos, combateríamos os agentes enfermiços, ou seja, as desorganizações das células da gente. Então, a gente já está falando de sentir, a gente precisa falar de modelar o pensamento, que é a elaboração da emoção. Nessa dimensão do sentimento, é bem complexo. A dimensão do sentimento, ela junta emoções. Então, por exemplo, se eu tenho ciúme, esse sentimento, quais são as emoções que estão aí dentro do ciúme? É uma soma. O sentimento é uma soma de emoções. Vai estar aí no ciúme raiva, medo de perder a pessoa, uma tristeza, uma preocupação, uma antecipação. Junta isso tudinho com a história de vida da pessoa, com a educação dela, vai formar um pensamento depois disso. Olha como é complexo o sentimento. Por isso que quando a gente fala de empatia, a gente não pode desvalorizar a dor do outro com frases feitas. Ah, isso vai passar, isso já aconteceu comigo, é assim mesmo. A dor de cada um é diferente, não existe igual. Empatia não é só se colocar no lugar do outro, é muito mais do que isso, né? Então, a gente deve, para a gente ter empatia com o outro, a gente ficar na dimensão do sentimento. Não perguntar o que aconteceu, mas perguntar como você está se sentindo. O que você está sentindo? Nessa dimensão do sentimento é que a gente consegue estabelecer uma sintonia com a pessoa. É na dimensão do sentimento e não da racionalidade, né? É por aí. Então, vamos falar de modular, que Emmanuel fala. A gente, para modular, o que é que a gente tem que fazer? Existe um sequestro físico, que a gente sabe o que é, quando levam nossos bens, leva nós, né? E tem um sequestro emocional, que é quando as emoções te privam do equilíbrio. A gente perde a moderação, perde o autocontrole, né? No sequestro físico, a gente não tem o que fazer, correto? Mas no sequestro emocional, eu posso atuar nele, né? E controlar essa emoção. Então, eu ir recuperar meu bom senso. Por quê, gente? Por que isso é importante? Qual é a dor do sequestro emocional, quando a gente se desequilibra? Quando ele leva a razão da gente, leva o bom senso? O arrependimento. A ressaca moral, a famosa ressaca moral. A gente fere um amigo, a esposa, um filho, um colega de trabalho. É isso que acontece quando a gente se descontrola, né? Então, a gente precisa, com essa questão 909, quando a gente faz um exame diário, a gente começa a identificar qual é a emoção que aparece mais. Aí eu identifico qual é o meu padrão de comportamento. Ah, eu ajo normalmente com violência, por exemplo, porque todo dia tem um fator que aconteceu ligado a isso. Eu entendendo isso, eu vou eleger ele para trabalhar, porque não adianta eu querer resolver tudo de uma vez só. Eu tenho que eleger as prioridades. Eu elejo a que aparece mais dentro desse padrão de comportamento e aí vou trabalhar em cima dele. Aí vem a perguntinha, né? Como vamos trabalhar em cima dele? Nosso sistema nervoso, ele tem o alarme, são as emoções de medo, antecipação, de raiva, né? São aquelas emoções que nos afastam, a gente tenta evitar, e tem as de recompensa, que é o contrário, a gente se aproxima, né? São aquelas do prazer, confiança. Você tem que saber qual é o sistema nervoso que está sendo ativado, para compreender. Sabe por quê? Se o seu sistema de alarme foi acionado, você teve alguma dessas emoções, que são emoções perigosas, a qualquer hora você pode explodir. Porque não é feito, não é uma coisa que vai te causar um problema, é o dia a dia, é o acumulado. A gente tem que trabalhar no que está acontecendo pequenininho. Um fator final, ele é só o fator final, é a gota d'água. É um acúmulo que vem ocorrendo. E da mesma forma, o sistema de recompensa também não pode ficar só na recompensa, só no prazer. Porque senão a gente fica acomodado. A gente não quer mudar, né?
Então, a gente tem que, primeiro, identificar esse sistema, porque eles são hábitos emocionais que a gente tem, né? Então, como é que a gente vai regular isso? Joana fala, sabe o que para a gente? A gente já está no criar. Ó, a gente passou pelo sentindo, né, de Emmanuel, modulamos e criando, estamos no criar já, tá certo? O que a gente vai fazer? Como é que se regula a emoção? A Joana diz o seguinte: primeiro, a gente diminui o volume da intensidade. A gente está muito irritado, então a gente para. A gente vai no banheiro, a gente toma água da paz, né? Chico Xavier, a gente ora, a gente faz uma prece, a gente desliga um telefone, a gente faz qualquer coisa, mas a gente tem que parar. A gente também regula mexendo na direção. Eu não vou xingar o outro, eu não vou direcionar para o outro. É a questão da direção, não vou direcionar para outra pessoa. Eu tenho que pensar, o que é que essa situação, não a pessoa, o que é que essa situação está querendo dizer para mim, me ensinar? Porque o outro é o mestre. Nossos algozes são os nossos mestres. Eles estão nos ensinando alguma coisa, então eu tenho que mudar a direção. Não posso atacar o outro não tem culpa, né? E aí mudar o comportamento. Como é que muda o comportamento? Tem 3 palavrinhas: planejar, preparar e agir. É a mesma coisa que a gente faz quando está no carro, quando tem um automóvel, a gente tem que fazer revisão, a gente tem que parar. Tem uma coisa hoje chamada burnout, que é um estresse, um cansaço emocional de muito trabalho. Os médicos estão tendo muito por causa da pandemia de Covid-19. Que a meditação é muito eficaz, a respiração. Por quê? Porque a respiração, ela abre espaços entre um pensamento e outro. E aí a gente descansa. Por isso que faz bem, né? E por último, nós precisamos ter atividades realmente para equilibrar, atividade física mesmo, para equilibrar essas emoções, essa energia, né? Então, fatores importantes para a gente continuar aqui. 2 coisas para o equilíbrio emocional. Primeiro, a gente tem que ter um propósito. O propósito pode ser geral, pode ser específico. Eu posso ter um propósito para a família, um propósito para o trabalho, eu quero chegar em tal função, para a família, eu quero ter X filhos, planejar. Eu tenho que ter os propósitos, primeiro, né? Esse propósito, ele não pode ficar só assim na minha cabeça, eu quero uma vida, o que é que eu quero de uma vida? Como é que qual é a plenitude de vida que eu quero? Eu quero uma vida X. Ok, aí vai para o planejamento, organização, disciplina, esforço. Isso fala de esforço. Quando eu tenho um planejamento, ele vai me manter focado. E eu não vou perder tempo com detalhes. Essa é a estratégia. Não é detalhes de Roberto Carlos, não, viu, gente? Detalhes de Roberto Carlos está tudo bem. Pode escutar, não faz mal a ninguém. Faz bem para o coração, tá? Mas quando eu não tenho um planejamento, quando eu não tenho um foco, um propósito grande, eu vou prestar atenção nos detalhes. Esses detalhes vão tomar uma dimensão grande. Esses detalhes vão ficar importantes para mim e eu vou ficar, deixa a vida me levar. Outro cantor, Zeca Pagodinho, hoje eu estou meio musical. Vai acontecer isso. Então, se não tiver sua mente focada em algo, o que é que ela vai fazer automaticamente? Ela vai prestar atenção em 3 coisas. Se sua mente não tem um foco, um propósito. Primeiro, focar no medo. E aí a gente pode ter problemas com transtornos mentais, realmente. Vai focar depois na demanda dos outros. Então, eu vou atender o filho, vou atender o cachorro, vou atender o vizinho, vou atender o chefe, e eu sempre vou ficar por último. Porque eu não tenho planejamento, não tenho foco, não tenho propósito. Tanto faz. E terceiro, eu vou focar onde? No prazer. Então, eu vou começar a dar muito valor, bebida, comida, sexo, de uma maneira exacerbada. Eu comecei a ficar com minha vida girando em torno disso, né? Então, o que é que acontece? Esses detalhes vão controlar a sua vida. Você perde o controle, né? Então, a gente tem que ampliar, tem que sair desses detalhes para uma visão panorâmica, para ter um equilíbrio, né? O que é que me faz sentir pleno? O que é que eu quero alcançar? O que é que eu quero realizar?
E aí a gente está falando do quê? O propósito. O outro fator é o como. O como a gente estava conversando até agora. Como eu vou lidar com essas emoções? Como eu vou fazer esse caminho? Para isso é a meditação. A mente serena é que ela ajuda na transformação. E aí, gente, tem uma diferença entre simplesmente mudar, porque mudar não quer dizer que mude para o bem. Porque se eu não fizer nada, olha só, vamos prestar atenção. Se eu não escolho nada, eu estou escolhendo de alguma forma, não é isso? Eu estou escolhendo que a vida faça qualquer coisa da minha vida. Já que eu não escolhi, eu estou deixando que ela decida. Então, não é simplesmente mudar, deixar mudar, é progredir. A meditação, a mente serena vai ajudar nessa transformação para melhor, que é a proposta desse livro. Mudar para melhor. Isso é progresso. Isso é lei de progresso, né? Então, Joana de Ângeles, ela fala o seguinte, que essas atitudes renovadas, elas abrem um espaço para aspirações futuras. Ela diz que não são simplesmente utopias, não é fantasia o que ela traz, mas é uma elaboração que ela fez da própria vivência dela, do que ela observou das vivências pretéritas. E aí eu gostaria de lembrar a vocês um momento muito interessante que ela fala disso. Certa feita, Divaldo Pereira Franco, com o tio Nilcinho, ainda vivo, estava na Itália, ali pelo Coliseu, e aparece Joana de Ângeles. E aí ela vai guiando eles, olha, vamos até ali, vamos até ali. Chega num determinado ponto que ela mostra ali, olha, ali tinha um pau, ali eu fui atada. Ela lembra, muito emocionada. Mas por que também ela se emociona tanto? Ela diz que aquela existência contemporânea de Jesus, em que ela era Joana de Cusa, a esposa do intendente Cusa, né? Aquela existência havia sido definitiva, decisiva para ela robustecer sua fé, para ela não vacilar mais, para ela não cair mais. Ela adquiriu uma certeza. Por que que aconteceu isso? Ela enfrentou assim esse mal, né? Quando ela vai ver Jesus pela primeira vez, acompanhada da escrava, que é quem fala de Jesus para ela, ela vai disfarçada, né? Vai lá para o monte e Jesus fala, ele está falando no idioma de um dialeto samaritano. Ela não compreende. Mas Divaldo diz que, nesse livro Joana e Jesus, que ela sente com o coração, que ela compreende a mensagem, que de outras vezes também outras pessoas traduziam para ela, mas ela conseguiu captar aquele encontro com Jesus, porque ela já era um espírito que já tinha necessidade de fé, de serviço, já mais madura. Então, nesse primeiro encontro, ela já volta mudada para casa, já volta diferente, ela vai falar com as outras escravas, perguntar sobre Jesus. Depois ela pede para a escrava conseguir uma entrevista com Cristo. Nessa entrevista, ela é completamente transformada. Por quê? O que é que ele diz para ela? Ela quer abdicar da casa e quer se dedicar ao cristianismo, que na época ainda não tinha o nome de cristianismo, né? Que foi só depois que ele sofreu o Holocausto. Que queria seguir na campanha dele. E ele diz o seguinte: se me amas, volta para tua casa. Porque se tens problema com o teu marido, se ele é desrespeitoso, se ele era assim, ele fazia conchavos com um e com o outro ao mesmo tempo, o Cusa, ela não suportava isso, ela queria impor a doutrina de Jesus, e ele não aceitava, ele tinha pavor a Jesus. E aí Jesus justifica para ela justamente o seguinte, olha, você justamente é que tem mais conhecimento, você é que encontrou a mensagem, você é que está mais evoluída, então o teu campo de ação é lá. Isso não quer dizer, gente, a fala não é aqui dizer que a gente tem que aguentar qualquer coisa em casa, não é isso.
Joana tinha um compromisso, ela tinha um débito com Cusa, que ela tinha pedido para amparar ele, e Jesus, sabendo disso, ela não por conta do véu do esquecimento, quando a gente reencarna, né? A gente perde uma parte, então, Jesus, sabendo, orienta, dá essa orientação para ela, né? Ela, mesmo em casa, ela também trabalha para o Cristo, para as pessoas, para os necessitados. Então, o que foi que aconteceu? A mente dela foi que transformou. O Evangelho transformou a mente dela. Porque isso tudo a gente está falando de Evangelho. Porque quando a gente renova, o novo, como é para melhor, o que é que acontece? A gente vai abrindo espaço para bondade, amor, compaixão, tudo que é bom. Então, nesse sacrifício que ela faz, a gente observa o quê? Sentir, modelar, criar. O destino é uma consequência. A gente já não precisa mais agir. Então, quando Joana é atada ao poste com aquele filho mais novo, que é o tio Nilcinho, o Divaldo revela nesse livro, ali ela já tinha feito todo o caminho, ela já tinha feito todo o como. O propósito estava lá, porque ela tinha dito que queria dar vida por Jesus. E Jesus disse: eu vou pedir a tua vida, ser fiel até o final. Então, o propósito dela era a fidelidade, por isso que ela foi tão firme nisso. Ela não abjurou. Então, ela tinha um propósito na cabeça dela, que era ser fiel até o final, mas o como, o pouquinho, o dia a dia, ela foi fazendo. Então, a culminância, Divaldo fala que a expressão dela, lógico que ela sentiu dor, principalmente pelo filho, mas a expressão dela era de quem não estava sentindo dor, mesmo mal quebrada, né? Ali, muito velhinha também. Então, fica muito mais fácil quando a gente tem um propósito para a gente se transformar e a gente vai fazendo isso no dia a dia, de pouquinho, porque a gente não consegue grandes transformações sem ser com as pequenas coisas, né? Ser fiel no pequeno, para a gente ter mais conquistas. São 20 e 43, eu acho que já está bom de parar, né? Para as perguntas, comentários, o que vocês desejarem. Isso. A gente vê, né, nessas atitudes que elas para a renovação, né, a importância do pensamento, né, a importância do pensar corretamente, e é uma coisa que tem que ser diária, né, Cris? Uma coisa assim, Exatamente. diariamente. A gente estava falando aqui sobre a necessidade de realmente estudar essa questão psicológica pelos tempos que nós estamos vivendo, os transtornos, né, mentais, essa previsão aí da quantidade de suicídios, de ideações suicidas que a gente tem. Então, a gente vê muito claramente, né, o pessoal da AME fez um trabalho maravilhoso, que a ideação suicida, o suicídio, ele é tem vários fatores. Não é uma coisa só. Tem um fator predisponente, mas tem um precipitante. Normalmente a gente pensa que foi o precipitante. Então, por exemplo, teve uma desilusão amorosa, uma separação conjugal, perdeu o emprego. Foi o precipitante só. Aí a pessoa diz assim: ah, fulano se suicidou porque perdeu o emprego. Não, são muitos fatores juntos. Tem os predisponentes, que são o quê? As dificuldades, os desafios, o isolamento social, ter tido já suicídio na família, ter tido problemas psiquiátricos ou está tendo, né, doenças que são incuráveis. Então, são fatores que vêm antes e vai se acumulando. E aí a gente explode, realmente. Então, a ideia de trabalhar o dia a dia e de identificar essas emoções para poder trabalhar em cima delas é justamente para não ter esse acúmulo. Porque se a gente acumula, quando chega um fator precipitante, basta a embriaguez, basta tomar um pouquinho mais de álcool, vai ser o fator precipitante. E aí os cientistas dizem o quê? Que 90% dos casos está associado a patologias de ordem mental, diagnosticáveis e tratáveis. Isso quer dizer que 90% dos casos poderiam ser evitados se tivessem sido
se tivesse atuado no fator predisponente e não o precipitante. O precipitante não tem mais jeito, é o fim, né? É aquela última ideia, a última desilusão que a pessoa tem com a vida. Isso. O Tiago está com a mãozinha levantada. Tiago, por favor. Oi, Cris, novamente. Oi. Mestra, muito obrigado. E eu tenho uma pergunta, e eu acho que isso é muito relacionado nos momentos que nós vivemos hoje, né? Como você mesmo disse, nessa pandemia, o número de informações, as pessoas, eles têm um acesso às informações muito rápido e acaba sendo eles muito sensíveis a essa informação, né? Obviamente, os números, o noticiário e tudo mais. E nós temos que ter sempre a guarda, né? De sempre prestar atenção ao que está ao nosso redor, mas também não se engajar com aqueles que queiram fazer parte daquela conversa, né? Ou daquele noticiário e tudo mais. Mas como achar esse equilíbrio entre a empatia do que o outro está sentindo diante de tantos noticiários, notícias e WhatsApp e tudo, e não se passar uma pessoa que não tenha uma empatia sobre aquilo. E eu acho que às vezes isso acaba sendo um, como, um desafio diário, né? Porque nós, ainda mais nós espíritas, que temos essa essa consciência, né, de tomar cuidado com esses tipos de informações, mas não necessariamente as pessoas que estão ao nosso redor também têm essa consciência. E nós também queremos fazer com que essa energia seja, como você mesmo falou no começo da palestra, elevar essa energia, estar ciente, mas como usar o equilíbrio entre a empatia, né, com essas pessoas e também não se deixar levar por esses tipos de noticiários ou aquela pessoa que queira trazer esse tipo de notícia para nós dentro do nosso círculo. Muito obrigado. Isso. Obrigada a você pela pergunta, foi ótimo. Olha só, para ter empatia, a gente não precisa concordar com a pessoa. E a gente também precisa pôr um limite para nós também não nos contaminarmos, né? A empatia vai além daquela historinha, né, de se colocar no lugar do outro e tal. A gente confunde muito com simpatia. Simpatia são iguais. As pessoas se mesclam, elas se misturam, porque elas são iguais, não vai ter tensão, realmente. A empatia, não necessariamente você tem simpatia com a pessoa, pelo contrário. O que é que vai afastar cada vez mais você da outra pessoa? São os valores. Quanto mais distante forem os valores, os seus e da outra pessoa, mais difícil é a empatia, né? Obviamente. Então, para ter empatia, você precisa saber o que é importante para o outro, saber o que o outro está sentindo. Então, meu amigo, é levar a reflexão, a maiêutica socrática mesmo. Não precisa concordar, não precisa impor, mas você vai dizer o seguinte, meu amigo, porque o que é que você está sentindo? A dimensão do sentimento, que é onde a gente se conecta. O que é que você está sentindo? Aí ele vai dizer, porque ele está sentindo o quê? Medo, não é isso? Qual é o par da emoção medo, que nos leva a fugir ou a lutar, a se defender? É a confiança. Se eu estou com muito medo, é porque eu estou pouco confiante. Nesse caso da pandemia, a confiança é em Jesus, a confiança é em Deus. Quanto mais eu tenho medo, é porque minha confiança está menor. Está faltando, porque a confiança aproxima, a gente fica confortável, né? A gente fica tranquilo, fica calmo. E tem técnicas para se proteger. Então, por exemplo, olha só a ansiedade, um comportamento ansioso, que uma pessoa dessa provavelmente tem, um comportamento de antecipação. Quanto mais eu tenho ansiedade, mais eu quero me alimentar daquilo. Eu me retroalimento da pandemia. Então, quanto mais ansiedade eu tenho, mais eu quero saber, mais eu quero ligar a TV, eu quero falar sobre aquilo, eu quero saber de quem morreu. Então, a primeira coisa é que eu tenho que quebrar esse ciclo. Eu tenho que, não, só posso assistir televisão uma vez no dia, para tomar conhecimento, obviamente, para não ficar alienado. Então, mas isso passa por onde? Isso passa pela conscientização. Essa conscientização que começa por aí. O que é que você está sentindo? Ah, é porque eu tenho medo. Reconheceu, é isso, identificou? Medo de quê?
E aí vai tratar na reação, no comportamento, controlar aquele medo que é um medo externo, sabendo disso, que o par dessa emoção, medo, é a confiança. Num caso que a gente não tem controle sobre a situação, que é uma pandemia de Covid-19, a gente só vai confiar em Deus mesmo. Só vai confiar em Jesus. A gente tá nas mãos, a gente sabe, né? A gente faz a parte da gente para se proteger, para proteger o outro, mas a gente sabe que se tiver de acontecer, acontece, se tiver de se contaminar, vai se contaminar. Da mesma forma que a gente se expõe, não por irresponsabilidade, mas por uma necessidade, e a gente não fica infectado. O contrário também é verdadeiro. E aí eu vou dar um depoimento. Eu estou com uma irmã minha, que é paciente de câncer há mais de 2 anos, entrou na pandemia, ela é muito doente, eu vivo em um hospital. Eu sou um vetor. Nunca peguei, nem eu, nem ela. A gente se protege, a gente faz a parte da gente, a gente se protege, protege o outro, e não deixa ninguém chegar perto de mim. Não chegue perto de mim, eu sou um vetor. Eu assusto mesmo, sabe? Vim do hospital agora, a pessoa corre. Mas fazendo a parte da gente e confiando, né? Então, é combater o medo dessa pessoa com confiança, trazendo para ela esse consolo, esse conforto, trazendo o evangelho, né? Que tem algo maior, que nem nada está descontrolado, que Jesus está no leme. Ele está com a gente antes da gente ser, e vai ficar com a gente até o final dos erros. Olha aqui, amigo. Não é? Nada está fora de controle. Esse vírus, inclusive, foi a gente mesmo que criou, que fabricou nossos pensamentos perniciosos, né? Essa atmosfera que a gente fez. Obrigada, Cris. Acho que tem uma pergunta no chat. Cris Guedin, você pode fazer essa pergunta, por favor? Faço sim. Uma pergunta da Pamela. Ela pergunta, no caso das emoções, o pânico também é considerado emoção. Como lidar emocionalmente? Olha, a gente tem que pensar uma coisa. A gente tem que cuidar do corpo e da mente. A gente tem que procurar uma ajuda profissional. É um ciclo. Tanto o espírito da gente, que a gente sabe que a gênese das doenças estão no espírito. Então, tanto a gente sabe que o espírito vai imprimir no perispírito da gente, nas emoções da gente, aquelas impressões, né? Aquelas características, às vezes aquelas necessidades de ajuste, tanto a gente sabe, e isso pode atingir o organismo físico, mas o contrário também é verdadeiro. Então, a gente tem que agir nas duas frentes. Por isso que o relaxamento do físico, não cuidar do organismo, é um suicídio indireto. A gente precisa ir no médico, mas também da evangelização da gente. A gente precisa amar também, né? A gente precisa se aproximar dessas leis de Deus, até para suportar uma situação dessa. Mas ação, né? A gente está falando de atitude. Atitude é ação mais palavra. Ação. Procurar as duas ajudas. Ajuda profissional e ajuda espiritual para isso. Se não tem força, porque a gente está numa situação que a gente não tem força, né? A gente precisa do outro. A gente vive, nós somos seres gregários. Nós necessitamos uns dos outros. Então, a gente precisa receber ajuda, aceitar ajuda. Às vezes a gente não quer aceitar. E a gente precisa aprender a pedir também, ser humilde e pedir. Porque o que é um passe? Um passe é para uma pessoa que não está em condições de fazer uma oração sozinha. Ela está tão perturbada que não tem, ela não consegue nem começar um Pai Nosso. E aí vai no centro, a gente faz uma oração junto com a pessoa ali, faz uma vibração, a gente está junto. Então, a gente nasceu para estar junto. Empatia é muito estar junto, sabe, Rafael? Mais do que se colocar, porque eu me colocar no lugar do outro, eu vou me colocar com as minhas ideias, minhas experiências, mas eu tenho que estar junto e disponível. Isso já é, assim, o início da cura, né? Do renascer, da renovação, do sol que vai nascer, da aurora que vem. O outro. Cris, Obrigada, uma pergunta, por favor. Tem alguém que está com uma pergunta? Posso fazer uma pergunta?
Ah, pode. Depois Ah, a Cris Guedin faz a pergunta que está no chat, tá? Pode sim, eu Ângela, por aguardo, eu favor. aguardo. Não, pode fazer, Ângela, não tem problema. Nós não fomos educadas, né, para interpretar, entender as nossas emoções. E hoje, essa pandemia, a gente está pagando um preço alto por isso, né? E, ao mesmo tempo, né, como você falou, os nossos algozes deveriam ser vistos como nossos mestres. Santo Agostinho, né, ele deixa e faz uma reflexão todas as noites, todos os dias, como eu fiz. Mas, quando a emoção vem, é tudo tão rápido. E, pelo menos falando por mim, a tendência, eu não consigo olhar os fatos. A gente vai em cima das pessoas que estão na nossa frente, aquelas que estão dando oportunidade para o nosso crescimento. O que a gente faz? É. Nós Para fomos, controlar um pouco inclusive, essa... nós fomos, inclusive, ensinados, educados para esconder as emoções. Não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, não pode voltar para casa apanhado. Não é assim, né, que faz com a gente desde criança? Então, a gente é educado para não demonstrar. A gente abafa e isso explode. Isso explode, né? Essa energia que a gente vai juntando, esse acúmulo. Então, a gente tem a estratégia para regular, que a Joana de Ângeles fala e a psicologia fala também, é que não, porque olha só, são mais ou menos 10 milésimos de segundo. Você não percebe que você tem a emoção e pronto, você não sabe, você não pensou, você não pediu. Simplesmente veio a emoção. E aí, a estratégia, nesse momento, para você ter tempo de elaborar a emoção, entender o que aconteceu e escolher o que vai fazer, você precisa se afastar dela. Você precisa o quê? Vou me levantar e vou tomar uma água. Vou dar as costas para essa pessoa e daqui a pouco eu volto. Vou desligar o telefone, eu falo daqui a 10 minutos. Eu falo só amanhã, quando eu estiver melhor, em equilíbrio. Eu vou respirar. Vou respirar. O que é que a gente faz quando a gente respira? A gente oxigena o cérebro. Tem um tal de nervo vago que ele vem aqui pela frente, que ele é irrigado pela respiração, pelo ar. Aí ele vem aqui na cabeça e ele desce por trás. Quando a gente não está respirando bem, está com a respiração curtinha, ele desce aqui por trás e ele vai agir no intestino da gente. A gente vai ter uma disenteria, às vezes de medo, de nervosismo, tem uma diarreia. Ele vai agir ali. Então, a respiração é muito mais poderosa do que a gente pensa. Meditar 5 minutos. Meditar não tem que ser uma hora, não precisa. Meditar, respirar, escutar uma música, bota uma música. Você tem que quebrar aquele momento, tem que agir rápido. Mas para isso, meu amor, desculpa, o teu nome é? Ângela, foi? Não foi Ângela? Ângela. Ângela que perguntou. Mas para isso, Ângela, a gente tem que o quê? Tu falou aqui, a gente tem que conhecer, a gente tem que ter esse vocabulário emocional, conhecer essas emoções, começar aos pouquinhos a identificar, opa, eu acabei de ter uma raiva. Mesmo que você reconheça depois de já ter feito alguma coisa, de ter dito algum desaforo, mas é um começo. Opa, eu tive uma raiva agora, eu fiz isso. O conhecer, o identificar e o ficar acompanhando é que vai fazer com que você cada vez haja mais rápido possível. Mas começa por aqui, ó. Começa por aqui, por essa conversa, né? Por um aprofundamento. Eu trouxe algumas emoções, mas tem tanto curso aí. Porque, olha só, a cognição socioemocional, que é a inteligência emocional, ela tem que ser aprendida. Como é aprendida a cognição racional? Como é que você aprende a ler? Conhecendo, estudando, conversando aqui, que isso aqui é o quê? Isso aqui não é, isso aqui é uma sensibilização só, é muito pouco tempo, né? É só uma sensibilização para despertar, olha, esse assunto é importante. Não é só a psicologia que está dizendo, não, Joana de hoje está corroborando. É para isso, para esse despertar. Então, para aprender, não precisa conhecer, ir para a escola, ler, estudar, fazer exercício, é a mesma coisa. Se você tem uma doença física, uma dor de estômago, você vai para o gastro. Se você tem uma dor emocional, se você tem uma questão emocional, você tem que ir para o psicólogo. É a mesma coisa. Então, é aos pouquinhos, é assim, é conhecendo, estudando, aprofundando, reconhecendo, prestando atenção.
questionando, e acordei com um mau humor terrível, com uma raiva. Opa, raiva é o quê? Raiva é aquele sentimento que a gente tem quando perdeu alguma coisa, quando teve algum opositor, quando alguém impediu de eu fazer alguma coisa. Aí, o que foi que aconteceu? Aí eu vou lembrar, como que aconteceu isso? É assim que começa, aos pouquinhos. Começa por aqui. Muito A gente obrigada. conversando. Obrigada a você, Ângela. Acho que nós temos mais duas perguntas, né? Pode Isso. fazer. Vamos lá. Vamos. Da Tabata, a pergunta. Desde que me tornei mãe, passei a ter mais medo. Aumentou com o segundo filho. Soube de ser também normal na maternidade. Porém, você menciona o medo em relação à falta de propósito. Como saber a diferença? Olha só. O medo, alguma questão emocional decorrente de uma gravidez, porque tem até a depressão pós-parto, né? Tem que tratar, é uma doença. É um medo que ele deve passar, que ele deve ser tratado. É diferente de um medo que eu construo, que é um medo que vem sem motivo. Por exemplo, eu desenvolvo sem motivo nenhum, como uma síndrome de pânico, né? Eu acho que vem do nada, eu não estava pensando em nada, eu não passei por nada, eu não passei por uma cirurgia, foi sem motivo. E aconteceu de eu agora ter um medo de andar na rua, por exemplo. Esses transtornos mentais, quando eles são graves mesmo, né? Porque, veja bem, a gente está sujeito, qualquer um de nós, porque a gente passa por momentos difíceis. A gente toma um remédio, a gente faz uma meditação, a gente se evangeliza e a gente vai melhorando. Mas quando a gente não consegue resolver, quando a gente vai ter aí uma dependência maior de um medicamento, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vai controlando, mas a gente sabendo que está ligado a situações pretéritas da gente, né? Porque ela fala o que aí? São os atavismos. De onde vêm essas emoções que a gente tem? Porque olha só, tem gente que nasce calmo já, a vida toda, um bebezinho bem calmo. Outro bebê nasce virado, o pai fica louco com ele, a gente vê temperamento numa criança. Então, ela diz que esses estados emocionais vêm de nossas experiências anteriores milenares. Por isso que é difícil, viu, Ângela? Às vezes, numa encarnação, a gente não consegue não resolver. Sim. Viu, amiga? Às vezes demora muito mesmo, porque é algo muito grave que está dentro da gente, que dói muito, né? O caminho, a solução para tudo, independente da solução material, que precisa também da medicina, é óbvio, não pode desprezar, mas nós temos todas essas respostas no Cristo, em Jesus, no seu Evangelho, no seu amor, na doutrina espírita. Esclarece muito, então o estudo ajuda demais. Esses grupos de estudo, né, que a gente vai trocando as experiências, a gente vê que não é só a gente, é todo mundo, todos nós temos essas questões milenares, né, que a gente vem trazendo de muito tempo. Então, ela diz muito claramente isso, a raiz das emoções, elas vêm de fatores passados, que nós trouxemos, né? Então, tem também explicação nas encarnações anteriores. Tem também questões espirituais aí. Por isso que a gente tem que tratar os dois. E um vai interferindo no outro. O corpo no espírito, o espírito no corpo. E aí, se não tratar, vira uma bola de neve, né? E aí junta com obsessão, junta com algum credor, né? Tem Espero mais que uma pergunta. Desculpa. pode continuar. Não sei se fui clara, se eu consegui captar a tua pergunta. Se quiser comentar alguma coisa, fazer algum comentário, fique à vontade, viu? Eu acho que essa pergunta já foi até respondida, mas eu vou fazer aqui. Tá bom. E há ainda as influências espirituais em nossas emoções que permitimos ou não, certo? Uhum, exatamente. Tem uma nuvem de testemunhas, né? Quando perguntar, acho que é a questão 459, quantos espíritos influenciam nos nossos pensamentos? Eles nos conduzem praticamente. O que é que vai acontecer? Se eu passo o meu dia escutando uma boa música, leio uma mensagem, faço uma oração, sou bondosa, se eu me esforço
Se eu me esforço, só o esforço já é muita coisa. Se eu me esforço para agir corretamente, se eu cumpro os deveres que eu tinha para cumprir naquele dia, tudo que eu tinha para fazer eu fiz, a consciência, né, em paz do dever cumprido, eu vou angariar para mim a companhia dos bons espíritos. Nós estamos numa condição que estamos flutuando aqui entre os espíritos bons e os espíritos equivocados, né? Ambos. Com quem a gente vai sintonizar? Vai depender do meu comportamento, da minha intenção. Às vezes não consigo agir ainda de uma maneira correta, mas eu já tenho uma intenção, eu já tenho um entendimento, eu quero, eu consigo reconhecer rápido que eu errei de novo, mas não desanimar, porque é assim mesmo, né? A gente vai errando e vai continuando, não pode desistir, é normal da caminhada, né? A criança quando está aprendendo a andar, ela engatinha, ela cai muito, né? O pai fica lá, tenta ajudar, mas deixa ela cair, né? Assim, Deus faz assim com a gente, deixa a gente cair, deixa a gente levar os tropeços, as quedinhas, os arranhãozinhos, é assim mesmo. Então, vai depender da sintonia, com quem que eu vou me sintonizar. Isso de uma forma geral, isso eu estou falando sem contar que pode haver realmente um caso de obsessão de um credor da gente, de outras encarnações, né? Que realmente aí precisa de uma atuação mais forte, que a gente precisa de uma ajuda, de um tratamento espiritual, no centro espírita, sério, para poder ajudar, né? Para ir a gente ir se evangelizando e também tratar dele. Mas se a gente não muda o comportamento da gente também, ele se afasta, mas vem outro. Se o problema for eu, o meu comportamento, o meu pensamento, o tratamento espiritual evangeliza aquele obsessor, ele segue bem e você vai atrair outros, porque você não se modificou. Se o problema for seu comportamento, né? O comportamento da gente atrai também. Então, a gente tem que, junto com o obsessor, qual é o que é que a gente pode fazer com o obsessor? Que às vezes é a gente que é obsessor, às vezes, né? A gente pode cansar ele. Se ele chega, se ele quer nos perturbar, encontra a gente sempre no bem, sempre atuando, trabalhando, né, desculpando, eu vou obsediar essa pessoa para quê? Porque ela não me atende, ela não sintoniza, não adianta, eu estou perdendo meu tempo, eu vou procurar outro. O espírito obsessor também vai amenizando, ele vai se sensibilizando com aquele comportamento novo. Olha a renovação. Ah, eu conheci essa pessoa numa encarnação pretérita, essa pessoa me fez muito mal, mas aí ele encontra a pessoa numa situação melhor, fazendo bem. Essa pessoa já evangelizada, já mudada, já renovada. Aí aquilo ali também vai quebrando ele, vai sensibilizando ele também, e ele se afasta, né? A gente se compadece, é o conhecer. Quando a gente conhece, a gente termina se compadecendo e a gente dá os descontos, né? A gente não vai ser tão duro com o outro, tão julgar tanto, criticar tanto, né? Então, o bem é sempre um caminho e uma solução para tudo, né? Resolve muitas coisas. O bem, a caridade, o bom proceder. Obrigada, Cris. Acho que nós podemos mais uma pergunta, a nossa última Sim. pergunta por causa do horário. A gente tem o ESG logo em seguida. Tem estudo, né? Você tem o estudo. Você faz... Faço, rapidinho. Cris, essa pergunta é minha. Tem uma frase clássica que é a tempestade, depois da tempestade vem a bonança, né? E aí eu te pergunto, por que tem que acontecer essa tempestade para que possamos ter esse equilíbrio, essa calmaria? Por que a gente precisa passar por isso para que a gente possa enxergar a calmaria depois? Entendeu? Não é. Às vezes a tempestade é a gente que fez mesmo, né? Um mau proceder, que aí a gente tem que corrigir, a gente vai passar uns desafios para poder melhorar, corrigir isso. Mas às vezes a tempestade é aprendizado, né? Nem toda prova é expiação. Agora, toda expiação é prova, né? Quando a gente tem uma expiação, a gente vai aprender também, vai virar uma prova. Mas a tempestade pode ser aquela situação para você avançar, evoluir.
né? Como tem lá na Gênesis, os flagelos acontecem. E a gente, meu Deus do céu, é uma coisa revelia. Mas é o quê? É para a gente evoluir, para a gente aprender a enfrentar aquilo, para a gente desenvolver a inteligência da gente, para a gente se fortalecer, né? Para a gente, como Joana de Ângeles, que passou por aquele martírio, passou por aquela situação, ela aprendeu. E aí, o que foi que aconteceu? Dali para frente, foi o marco, né, da vida dela, da imortalidade dela. Daquela encarnação para frente, ela se fortaleceu na fé, porque ela passou pela prova, né? Ela passou pelos percalços. Então, às vezes, a gente provocou, e a gente precisa ressarcir com a justiça divina, né, a lei de equilíbrio, de causa e efeito, mas às vezes é para a gente avançar. É o teste mesmo da escola que a gente faz, né? No final, para saber se aprendeu mesmo. Porque eu estou dizendo, eu tenho fé, mas sim, aí diz aí passa uma pessoa do meu lado com Covid, eu, Ave Maria, desmaio, né? Fico doente, a gente fica doente, só de saber. Passou perto de uma pessoa, fica doente, começa a espirrar. Tem um menino no meu trabalho que é assim, ele pega Covid todo dia ele pega. Ele pensa, né? Obrigada, querida. Obrigada eu. A gente só tem a agradecer você estar conosco aqui, apesar do seu horário no Brasil. Então, a gente vai pedir para você, então, as suas considerações finais e também a prece, por favor, tá? Olha, eu vou fazer uma leiturinha bem rápida aqui, 2 linhas, que Joana de Ângeles termina esse capítulo, Emoções, que ela diz assim: não se podendo viver sem as emoções, né, não temos controle. Cuidar-se daquelas que edificam, em detrimento das que perturbam. Tal é a missão do homem e da mulher inteligente na terra. Então é isso. A gente cuidando das emoções, a gente consegue enfrentar qualquer situação, qualquer. Mas sem também esse equilíbrio, sem conseguir elaborar essa emoção para um pensamento saudável, né, conseguir fazer uma boa escolha, a gente também pode comprometer qualquer área da vida da gente e botar tudo a perder em qualquer área. A gente pode se separar, a gente pode perder o emprego por conta das questões emocionais. Por isso que ela fala que é uma vida em desalinho, sem equilíbrio emocional. E por isso que eu selecionei esse capítulo do livro para a gente falar mais, porque ele é a base. Consegue isso, você vai levar o resto, né? Você vai dar conta. E vamos dar conta. Posso fazer a prece, então? Para fazer agora? Por favor, por favor. Uhum. Tá bom, Obrigada. Então, eu que agradeço, vamos agradecer ao Pai por essa oportunidade, nosso amigo Jesus, de todas as horas, que sempre está conosco. Nos ajuda, Mestre, a entendermos as nossas motivações, as nossas vontades, os nossos estados emocionais. Amplie a nossa percepção para que possamos pôr em ordem nossa vida, para que possamos encontrar a paz e que assim possamos também nos relacionar melhor com os outros, com nossa família, com os amigos e sim com aqueles que são desafetos também. Ensina-nos o perdão, ensina-nos, Senhor, a termos humildade para buscar-te, para compreender o teu amor e para que um dia todos nós sejamos dignos de todo o amor que recebemos de ti, de todos os benefícios, que possamos não só sermos felizes por isso, mas assim como a lei pede, também colaborar contigo, distribuir, expandir, compartilhar tudo que recebemos em nome do Pai, através de ti. Abençoa todos esses amigos do Blossom que aqui estão unidos e reunidos junto do teu coração, que eles possam se manter confiantes, com a fé,
robusta em Ti e no Pai. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Gratidão, meus amigos da Obrigada. Califórnia.